Boa noite, queridos irmãos. A paz de Jesus nos envolva e sua bênção se faça presente no estudo e compreensão do seu Evangelho, segundo a doutrina dos Espíritos. Vamos hoje iniciar o estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador. Constituído por dois temas, o jugo leve e o Consolador prometido, temos também nas instruções dos Espíritos, para a devida reflexão, o advento do Espírito da Verdade, que será realizada na próxima semana. Convite que desde já deixamos em aberto para que se unam a nós, tema que será abordado com todo o envolvimento e cuidado que nos merece. Destes dois temas, vamos começar com o jugo leve. Eu estou só aqui a tentar tirar esta imagem. Muito bem. Allan Kardec começa este capítulo citando o evangelista Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ouvir então a palavra do Mestre que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De que jugo nos fala Jesus? Que jugo é esse? Diríamos que esse jugo tem a ver com a observância das leis que ele nos ensinou. E que leis são essas? São os princípios de fraternidade que têm como objetivo a reforma íntima de cada um, levando-nos à prática da caridade, à prática do amor. E nos diz Allan Kardec: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar a sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Realmente, no amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, existe um compromisso, um jugo. Mas a questão que se põe é a seguinte: será que esse jugo é pesado? Será difícil para cada um de nós enverdar pelo caminho do amor? Exigirão as práticas da fraternidade esforços que estejam para além das nossas forças? Ou pior do que isso, dependerá dos outros carregar esse jugo? Ou seja, estarei eu dependente de alguém para fazer o bem? Terei que vencer alguma batalha para ser fraterno? Claro que talvez tivéssemos alguma desculpa para não querer carregar esse jugo, caso ele fosse pesado e difícil de suportar. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que só impõe como dever o amor e a caridade. Através do seu Evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superarmos os nossos sofrimentos. Através do conhecimento das leis divinas, compreendemos finalmente o que Jesus queria dizer ao afirmar que seu jugo era suave e leve o seu fardo. Então precisamos ter fé no futuro, ter confiança na justiça divina, essa justiça abençoada que Jesus nos veio revelar e que tem como finalidade o nosso burilamento espiritual. Compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Eis aí um jugo leve que apenas impõe como dever o amor e a caridade que todos estamos em condições de exemplificar. Analisemos agora o item Consolador prometido. Vamos referir a palavra de Jesus, relatada pelo evangelista João, capítulo 14,
versículos 15 a 17 e 26. E o Mestre diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador é o Espírito Santo. Para os discípulos de Jesus, o que representaria o Espírito Santo? Para nós, só pode ser a voz dos Espíritos, que, chegado o momento adequado, passaram a manifestar-se de maneira ostensiva, por forma a que por todo o lado suas manifestações pudessem chamar a atenção dos homens para a realidade espiritual e a continuidade da vida. Jesus promete outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, pois que não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que o Cristo disse. Jesus e os profetas que o antecederam também podem ser considerados consoladores, mas Jesus promete outro Consolador que o mundo ainda não está capaz de compreender. Haja vistas que, se naquele momento em que lhes falava o mundo não estava preparado, seria necessário que o tempo permitisse à humanidade ganhar essa compreensão que ainda não tinha. Se, pois, o Espírito da verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele, o Espírito da verdade, vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Uma das coisas que Jesus ensinou foi que precisamos ter fé no futuro, ter confiança na justiça divina, essa justiça abençoada que Jesus nos veio revelar e que tem como finalidade o nosso progresso espiritual, como já dissemos atrás. Jesus, em suas parábolas, nos deixou a ideia clara de que o Pai, em seu infinito amor por todos nós, não nos castiga, sendo que nossos males são consequência de erros do passado, a pedir reparação no presente. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. Através do conhecimento das leis divinas, compreenderemos finalmente o que Jesus queria dizer, ao afirmar que seu jugo era suave e leve o seu fardo. Quando bem cumpridas essas leis, nos propiciarão o alívio das nossas dores. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura, são purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O Espiritismo nos ensina
que compete a cada um de nós, por intermédio do livre-arbítrio, direcionar nossas ações para o bem, edificando assim a nossa libertação. Sofrimento é sinónimo de inferioridade. Quanto mais depressa o homem se libertar de suas tendências negativas, mais depressa se libertará do sofrimento. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até ao fim do caminho. Com a compreensão da continuidade da vida, da certeza de voltar a encontrar seus entes queridos que pensava perdidos para sempre, as dúvidas, a incerteza deixa de o atormentar, pois sabe que ninguém se perde e todos havemos de nos reencontrar, dado que a vida continua. Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Jesus nos revelou um Pai amoroso, benevolente, sempre pronto a dar-nos novas oportunidades. O Espiritismo nos revela um Pai infinitamente sábio e infinitamente bom. O Espiritismo nos esclarece que a vida continua e que Deus, através da reencarnação, nos fornece os meios e oportunidades de regeneração e progresso, e assim nos assegura a libertação. Então, precisamos ter fé no futuro e esperança em nossos corações. A esperança é o estado de espírito que acompanha a fé. A fé e a esperança são amigas inseparáveis. Poderíamos dizer que a fé está para a esperança como o sol está para a lua. Sabemos que a lua não tem luz própria, reflete a luz recebida pelo sol. Assim, a fé é como o sol, é força comunicativa que se irradia do coração de quem a tem e se reflete no coração de outra pessoa, gerando nesta a esperança. A doutrina dos espíritos, ou o espiritismo, convida o ser humano a meditar em Deus e na vida futura e oferece a todos, com o ensinamento da palavra, a divina esperança e a paz de coração. O Consolador prometido, ou espiritismo, ilumina a todos, aos mais aprimorados espíritos, como aos mais modestos, mas dirige-se principalmente aos que sofrem, aos que vergam ao peso de rude labor ou dolorosas provações. Ilumina a todos que têm necessidade de uma fé viril que os ampare em suas lutas, em seus trabalhos e aflições. Ele se dirige à grande massa humana, a essa multidão que se tornou incrédula e desconfiada de todo o dogma. Lembremo-nos de que Jesus disse que o Consolador ficaria eternamente conosco. E assim será, porque, propiciando-nos o conhecimento da verdade, nossa consciência registará para sempre os ensinamentos das leis divinas. A fé assume dessa maneira contornos duradouros, porque se trata da fé raciocinada. Fortaleçamos nossa fé através do concurso da razão e confiemos na justiça divina. Este é o caminho que nos cumpre percorrer. Finalizamos aqui a nossa apresentação, está concluída a primeira parte. Vamos agora sair do compartilhamento de tela e fazer algumas reflexões sobre os assuntos tratados. Ora bem, acho que já consegui. Pois bem, sabemos que desde as eras mais remotas encontramos nos povos a ideia de um poder superior. Esse poder sempre tem guiado os homens através dos caminhos difíceis das provas,
que são elas as ferramentas necessárias ao burilamento espiritual de cada ser. A religião sempre teve um papel fulcral no campo da moral, levando o homem a melhorar-se. Porém, nem sempre a divindade foi apresentada ao público em sua verdadeira essência superior. Deus era apresentado como alguém vingativo, pronto a punir os faltosos, como qualquer ser mortal faria. O cristianismo inaugurou um novo ciclo no progresso espiritual, renovando as concepções de Deus no seio das religiões. Com o cristianismo, Deus aparece em sua verdadeira majestade, o Deus bom. Com o espiritismo, vem a era do raciocínio. Apoiando-se na ciência, o espiritismo, em suas lições magníficas, alargou a perspectiva da vida universal, explicando e provando que a existência não se observa somente na face da terra, opaca e cheia de dores. O espiritismo traz nova esperança e consolo à humanidade, ao afirmar que nada parece e que Jesus Cristo é o vencedor do mal, cabendo-nos a nós vencer as iniquidades das nossas almas. Entretanto, aceitamos que se questione: é o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus? Lembremos um pouco da conversa de Jesus com os seus discípulos, nesse grande momento que ficou conhecido como a reunião do cenáculo ou última ceia. E Jesus nos disse: entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém eu vou, e eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao erro, à justiça e ao julgamento. No que respeita ao erro, porque eles não terão acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque eu vou ao meu Pai e vós não me vereis mais. No que respeita ao julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando este Espírito da verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vos anunciará. Neste enunciado, grafado por João, Jesus deixa bem claro que a humanidade de então ainda não estava preparada para receber os seus ensinamentos. Nós sabemos que a doutrina de Moisés permaneceu circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se por toda a terra. E o Espiritismo, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. A palavra Espiritismo ou doutrina espírita não lembra nenhuma personalidade. Não está circunscrita a este ou àquele autor. Nem sequer Allan Kardec se pode considerar seu autor. Kardec apenas teve o privilégio de lhe dar corpo, reunindo os ensinamentos dos espíritos, colocando-o em livros que publicou, por forma a que esses ensinamentos nos chegassem de forma organizada. O Espiritismo encerra uma ideia geral que indica ao mesmo tempo o caráter e a fonte múltipla da doutrina. A doutrina é dos espíritos e esta doutrina é o Consolador prometido por Jesus, porque foram eles próprios os espíritos que o afirmaram e seus ensinamentos se manifestam a todas as raças da Terra. Por toda a parte os espíritos proclamam a verdade em que ela se apoia, o Evangelho de Jesus. Por outro lado, com o Espiritismo, a morte física perdeu o seu caráter fúnebre. Não é mais o rei dos assombros e sim o renascimento. É a porta áurea que se abre para os mais belos horizontes. E quando o ser humano dissipar os preconceitos, compreenderá a serena beleza e majestade que se chama morte física. Graças à doutrina dos espíritos, sabemos que a morte física não nos separa dos entes queridos. É uma consolação saber que os seres amados que nos precederam para o além, por nós velam e nos ajudam na senda da existência. Muitas vezes estão ao nosso lado, invisíveis, prontos a nos assistir na nossa aflição, a nos socorrer no infortúnio. E esta certeza nos infunde a serenidade de espírito. Os ensinos dos espíritos nos desenvolvem os conhecimentos e os elevados sentimentos, contribuem para nos tornarmos melhores,
mais confiantes na bondade de Deus e no futuro. Assim se realiza e se revela aos nossos olhos a lei da fraternidade e solidariedade, que liga todos os seres e da qual a humanidade sempre teve intuição. O estudo do Espiritismo ensina que a vida é combate pela luz. A luta e as provas hão de cessar com a conquista do certo e do bem moral. A influência moralizadora do Espiritismo penetra pouco a pouco nos mais diversos meios, dos mais cultos aos mais degradados e obscuros. A ação salutar da doutrina dos espíritos não exerce efeito somente sobre os espíritos encarnados, estende-se também aos habitantes do mundo espiritual. Mediante relações estabelecidas entre os dois mundos, os adeptos esclarecidos podem agir sobre os espíritos ainda perturbados e, com palavras de piedade, consolação, sábios conselhos, arranca-os do erro, do ódio e do desespero. O Espiritismo exerce em todos benéfica influência. Os Espíritos recomendam que devemos aprender a nos conhecermos, recolhendo-nos ao nosso íntimo, conhecendo as leis que regem as sociedades e os mundos. Devemos entender que a nossa situação neste mundo é a que nós preparamos para nós mesmos. Por isso, devemos suportar com paciência todas as ocorrências da nossa vida física, que são necessárias e foram escolhidas por nós mesmos. A dor é um meio de elevação. O reajuste do presente repara os erros de outrora e engendra as felicidades do futuro. A existência terrestre não é mais que uma página do grande livro da vida, uma breve passagem que liga duas imensidades, a do passado e a do futuro. O Espiritismo ensina-nos que o globo que habitamos é apenas um ponto no espaço, mas uma escola de educação e de preparação para os mais altos destinos. Confiemos na divina sabedoria, desempenhando a nossa tarefa, porque ela nos distribui o que livremente escolhemos antes de nascer. Somos assim os artífices da nossa própria felicidade, que vamos construindo pouco a pouco, mas sempre amparados por nossos guias espirituais e coadjuvados por nossos entes queridos que nos precederam na passagem para a vida espiritual. As vicissitudes da vida a machucam, mas com o Consolador prometido, guiando nossos passos, seremos vencedores. Finalizamos aqui a nossa apresentação. A todos os queridos irmãos que nos acompanham nesta modesta atividade e em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, desejamos a todos uma ótima semana com a fé e esperança de nosso breve reencontro. Até sempre.